Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo. Eu sou Gilberto Ligeiro e estamos tratando da teoria geral dos contratos. É muito bom tê-lo conosco. Vamos lá. O tema do nosso encontro, da nossa aula hoje, é justamente a formação do contrato. Tema bastante importante e que tem sido objeto de questionamento nas provas e nos concursos. Nós enxergamos isso em várias questões. Nós vamos ter oportunidade ainda de debater algumas questões aqui. Então vamos lá. Vamos tratar desse importante tema, formação do contrato, os dispositivos legais no Código Civil que tratam desse tema, desse importante tema, são os artigos 427 a 435. Na verdade, nós vamos verificar que há uma forte influência da doutrina nesse tema, no sentido de sistematização e esquematização do tema. Então vejam, nós vamos verificar, num primeiro momento, que a doutrina ela aponta 3 etapas, alguns autores falam em fases, da formação de um contrato. Há, inclusive, alguns autores que falam em 4 fases. Nós preferimos adotar um posicionamento no sentido de 3 fases. Então vamos tentar identificar essas fases e seguir adiante buscando então essa formação. A primeira etapa, ou primeira fase, é a das negociações preliminares. A doutrina então chama essa etapa, essa fase de negociações preliminares. Ela também conhecida, é importante vocês chamarem atenção, eu vou destacar aqui, destacar os nomes também dados a essa etapa. Pontuação é assim mesmo, não é pontuação, é pontuação mesmo, ou proposta não formalizada. E por que são assim denominadas? Justamente porque nessa etapa, nessa fase, caro concursando, não há nenhuma vinculação. Não há vinculação dos contratantes, dos sujeitos que estão iniciando, dando o pontapé inicial para eventualmente se formar um contrato. Então é importante já, vocês chamem a atenção aí, que esta etapa preliminar, de negociações preliminares, sublinhem, chamem a atenção, está regulamentada pelo Código Civil, justamente porque não há, como está aqui, chamando a atenção no nosso slide, não há uma vinculação das partes. E por que não há essa vinculação? Não há essa vinculação justamente pelos atos característicos dessa fase, dessa etapa. O legislador não se preocupou com isso, ele só realmente se preocupa com aquilo que possa eventualmente gerar consequências jurídicas. Então ele não cria um suporte fático a partir do qual haja, então, um acerto da lei para com esse suporte fático e a sua consequência, a relação jurídica consequente. Porque, na verdade, não passam apenas de preliminares. Então, vejam, são atos característicos. Os chamados debates prévios, assim a doutrina revela, e as tratativas iniciais. Para nós trazermos para a nossa realidade, nós temos aqui como exemplo um e-mail contendo apenas intenções negociais. As intenções de negócio, de se firmar um negócio. Uma compra e venda, por exemplo, um adquirente, um pretenso adquirente fica sabendo que o alienante pretende vender um imóvel e ele tem um e-mail e começam a trocar e-mail. Olha, você realmente está vendendo um imóvel?
Ah, eu não sei ainda, pode ser que sim, pode ser que não. Isso não passam de debates prévios, de pontuações de propostas não formalizadas. Muito bem. Agora, chamem atenção, e as exceções são marcantes. Eu já destaquei aqui, destaco mais uma vez, concursando, que as exceções são fundamentais. Muitas vezes, né, caro concursando, o examinador, seja na primeira fase ou nas fases mais adiantadas dos concursos, trabalham em cima das exceções. E nós temos aqui, apesar de se tratar de um tema de não vinculação dos contratantes, nós temos pelo menos um exemplo. Venham comigo e vejam que haverá a possibilidade de ocorrência de uma culpa em contraendo. O que é essa culpa em contraendo, caro concursando? Prestem atenção, porque isso acaba vinculando. E por isso é uma exceção. No momento dos debates prévios, uma das partes acaba expressando de forma mais forte o desejo de negociar. E havendo isso e prejuízo para a outra parte, haverá sim uma eventual indenização. Então chamem atenção para esse detalhe. Num primeiro momento não há vinculação das partes. Porém, dependendo das intenções manifestadas, caso a caso, prestem atenção, caso a caso, essa culpa pode se verificar. E havendo culpa, a responsabilidade. Nós estamos falando de ato ilícito. Ok, concursando? Vamos então seguir. Essa é a primeira etapa ou a primeira fase do negócio. Muito bem. Dos contratos, da formação dos contratos. Numa segunda etapa, numa segunda fase, nós temos a chamada proposta, policitação ou oblação. Destaquem, chamem atenção para essas palavras. As palavras às vezes nos confundem, e se não nos confundem, talvez nós não vamos lembrar, porque é um tema, uma palavra que a gente não vê todos os dias. Então destaquem, chamem atenção nos estudos, durante o estudo, para vocês. Vejam, então nós temos a fase de proposta, ou fase de policitação, ou oblação. Muito bem. E nós vamos ver por que o motivo dessas palavras. E por que a doutrina utiliza essas palavras. E por que, eventualmente, o legislador utiliza essas palavras. Essa segunda etapa está efetivamente prevista, caro concursando, caro amigo, entre os artigos 427 e 435 do Código Civil. Já há nesse momento, nessa fase, uma formalização. Há uma proposta formalizada. Vejam só aqui que nós temos essa formalização de proposta. E isso já tem, então, previsão no Código. O que acontece nessa fase, nesse momento? Nós já temos, então, uma vinculação. Há o surgimento de uma cadeia de relações entre as partes contratantes. Por isso, vinculativa, uma cadeia de vinculações. De maneira que, prestem atenção, vinculam o proponente. Proponente que também é chamado de policitante, destaquem, ou solicitante. Por isso, e até porque o legislador muitas vezes acaba utilizando essa palavrinha, e então o policitante, né, nos remete à ideia de policitação. E já o vincula, por conta de que aqui está havendo uma formalização. Há, por exemplo, indicação da coisa de forma determinada, que se pretende vender, que se pretende negociar. Há o preço,
há uma proposta em relação ao pagamento desse preço, como ele quer receber na hipótese de venda desse bem. Então, há efetivamente uma vinculação. Por outro lado, há o chamado oblato. O oblato, e aí então a gente tem a remessa à oblação, o oblato é o policitado ou solicitado, justamente aquele a quem a proposta é destinada, que vai receber a proposta e que vai eventualmente fazer uma contraproposta ou vai aceitá-la de imediato, pouco importa. Vejam, esse daqui, o destinatário, sublinhem, o destinatário não estará vinculado. Por quê? Porque a proposta não partiu dele. A proposta chegará até ele, ou chegou até ele. Então ele não efetivamente estará então vinculado. Nesse sentido, caro concursando, vamos chamar atenção para o artigo 427 do Código Civil. Leiam comigo, né? Leiam comigo, nós já falamos aqui da importância de se fazer a leitura do código, de se fazer a leitura da lei, para bem entender o tema. É muito importante e assim nós vamos conseguir nos posicionarmos diante do tema. Então vejam o artigo 427 do Código Civil. A proposta de contrato obriga o proponente, obriga o policitante, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, chamem atenção para esse fato. Quem está obrigado é o proponente, é aquele que, então, revela o desejo de negociar e que faz a proposta, então, ao oblato. Vejam, chamem atenção para esse detalhe também. Quem pode ser o oblato? O oblato, policitado, solicitado, enfim, a outra parte, também pode ser o quê? Uma pessoa indeterminada. Por quê? O artigo 429 do Código Civil, 429, ele justamente revela a possibilidade da oferta ser feita ao público. Vamos ver o que o legislador traz aqui no 429. Mais uma vez eu chamo você, concursando, eu lhe chamo para uma leitura do Código Civil. O legislador diz assim: a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Então vejam que existe efetivamente a possibilidade de uma oferta ao público e nesse caso nós temos pessoas indeterminadas. Isso acontece, claro, né, nas vendas realizadas por lojas, enfim, ou naqueles anúncios realizados nos classificados dos jornais, em que essa oferta atinge a um grande número de pessoas, né? E essas pessoas poderão ou não aceitar essa proposta, mantendo o contato necessário com o policitante. Muito bem, então vamos na sequência. Ainda, e é importante nós tratarmos desse tema, nós temos, em sede da segunda etapa, a possibilidade, né, de não vinculação do proponente. Né? A regra é que o proponente, ao apresentar a sua proposta, esteja efetivamente vinculado. Porém, é importante nós destacarmos que em determinadas hipóteses essas, sublinhe, previstas no artigo 428 do Código Civil, não vinculariam, né, se ocorrentes tais hipóteses, não vinculariam o proponente, o policitante ou solicitante.
Vejamos então quais são essas hipóteses. Nós temos, no primeiro caso, os chamados contratos com declarações consecutivas. Contratos com declarações consecutivas. Vejam, o legislador, no 428, desculpem, no 428, diz assim: deixa de ser obrigatória a proposta. Deixa de ser obrigatória a proposta. Primeiro, se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Considere-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então vejam que essa hipótese do inciso 1º do 428 que está aqui, trata-se de um contrato com declarações consecutivas, aquelas que são imediatas, acontecem no mesmo momento a proposta e já há a devolutiva, já há a resposta. Vejam, o oblato, né? Vejam lá, o oblato não aceitou prontamente. Quais são os exemplos? Uma eventual negociação por chat, né? Aquela tentativa de venda ou negociação por troca de mensagens instantâneas que nós vemos aí nas lojas virtuais normalmente. Ou por telefone, a venda por telefone, apesar da distância das pessoas, na verdade, essa distância é apenas física, mas no sentido de comunicação, não há essa distância. A distância aqui é apenas em razão do físico, dos lugares, mas não distante para a comunicação. Então, a comunicação por telefone ou por chat é uma comunicação como se as pessoas estivessem presentes. Então, nesse caso, se houver uma proposta e, eventualmente, a não aceitação pronta do oblato, o policitante, né, o proponente não estará vinculado. Muito bem. Nós temos também os chamados contratos com declarações intervaladas. O que são essas declarações intervaladas? São aquelas hipóteses em que as propostas, as negociações efetivas de formalização ocorrem entre pessoas ausentes. Muito bem. E aqui a ausência, mais uma vez, é importante a gente destacar, caro concursando, caro amigo que nos assiste agora, é o da comunicação dificultada, da comunicação diferente daquele exemplo anterior. A comunicação, há uma dificuldade para essa comunicação. Por quê? Não há um contato praticamente real entre os contratantes. Nesses casos, nós temos, por exemplo, a negociação por carta mesmo, escrita, vai uma proposta aqui, vem uma contraproposta de lá, enfim, ou por e-mail, em que essa troca de informações não é tão rápida, tão real. Na verdade, nós temos aqui declarações chamadas, por isso que são intervaladas. São contratos em que esses acordos acontecem de forma em intervalos. Nessa hipótese, nós temos o inciso 2º do artigo 428, né? O inciso 2º do 428, o legislador dizendo assim: se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, aqui se enquadra justamente as declarações intervaladas. A terceira hipótese,
né, a terceira hipótese, é nas situações em que o oblato ele não respondeu dentro do prazo estabelecido. Não respondeu dentro do prazo estabelecido e, nesse caso, então não haverá vinculação também do solicitante. O inciso terceiro, vamos acompanhar. O inciso terceiro do 428 diz expressamente que não haverá vinculação, deixará de ser obrigatória a proposta se feita a pessoa ausente, essa pessoa não tiver expedido a resposta dentro do prazo dado. São aquelas situações em que o proponente vincula uma resposta a, por exemplo, 5 dias. Na carta, na conversação com o oblato, o proponente diz: eu preciso de uma resposta no prazo de 3 dias. E passados esses 3 dias, não há resposta, então não há vinculação. Nesse caso, e por conta de que as pessoas estão ausentes. O que é essa ausência? Não há uma possibilidade de comunicação tão expressa e tão rápida entre os contratantes. Mas vamos lá. Nós temos também aqui, então, uma quarta hipótese, destacando, nós temos aqui uma quarta hipótese, que é o da retratação. Sublinhem, chamem atenção, a retratação do proponente antes de que a proposta chegue ao conhecimento do oblato. Essa é uma hipótese muito importante e existem desdobramentos que nós precisamos depois, inclusive, analisar. Mas vejam, havendo a retratação, o que é se retratar? É, de certa forma, voltar atrás, né? No linguajar simples, né? É o voltar atrás. O proponente volta atrás daquela proposta. Ele tem ele pretende apresentar um outro preço, uma outra forma de pagamento, ou ele não quer mais vender a coisa, enfim. Ele não estará vinculado se a proposta não chegou ao conhecimento do oblato ou se as duas chegaram ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente. Tendo chegado concomitantemente a proposta e a retratação, já não haverá vinculação. Chamem atenção para esse detalhe, também para essa exceção. Vejam, nós temos um problema, voltando um pouquinho aqui no slide, nós temos um problema quanto aos contratos, caro concursando, com as chamadas declarações intervaladas. As declarações intervaladas, como nós falamos, são aquelas em que a proposta é enviada num tempo, depois de um tempo há uma contraproposta, há uma conversação, porque não se faz isso em tempo real. A ausência não se mede pela distância física, já falamos. A ausência se mede pela possibilidade ou não de conversação fácil, de troca de informações mais facilitada, em tempo real ou não. Então, vejam, nós podemos ter problemas aqui no tocante a essas declarações intervaladas. E por isso nós preparamos um slide só para debater esse tema. Vejam, nos contratos, e essa é a questão, essa é a pergunta, nos contratos com declarações intervaladas, ou seja, entre ausentes, qual é o momento da formação do contrato? Qual é o momento? Então vejam, nós temos aqui, é importante vocês chamarem atenção também para os aspectos doutrinários, nós temos aqui na doutrina duas teorias. A chamada, sublinhe, teoria da cognição ou informação e a teoria da agnição ou declaração. Eu procurei já colocar em azul a segunda teoria, porque essa teoria é a teoria aceita, pelo nosso código. O legislador adotou essa teoria.
Vejam, quando nós falamos em teoria da cognição ou informação, o contrato se formaria no momento da ciência da aceitação pelo ofertante, né? Nesse momento, né, em que o ofertante aceitou, né, no caso do contrato, ele se concretiza com essa aceitação do ofertante e o oblato respondeu e o aceitante, né, e o ofertante recebeu essa resposta. Já para a teoria da ignição ou da declaração, o contrato se forma justamente com a simples aceitação do oblato, né? Com a simples aceitação ou a simples declaração do oblato, ele então o contrato então se forma. Agora, é importante vocês também anotarem, caros concursandos, que há uma subdivisão da teoria da ignição ou da declaração. Por quê? O contrato se forma com a aceitação do oblato, mas e daí? Essa aceitação chegando ao proponente, se forma o contrato, e também pode eventualmente acontecer quando o oblato eventualmente expede a resposta, né, com a aceitação. Então vejam, nós temos aqui a subdivisão pela recepção e a subdivisão pela expedição. Então vejam, a regra do nosso código, é de que nós temos a teoria da ignição-declaração, em que o contrato se forma com a aceitação do oblato, o oblato aceita a proposta, aceita a proposta, o contrato se forma. Porém, quando que efetivamente vai se dar isso? Vai se dar na recepção ou na expedição? Ou seja, quando o proponente recebe uma cartinha com aceitação, ou quando o oblato, melhor dizendo, ele, por exemplo, posta uma carta, encaminha o e-mail. Então vejam, o artigo 434 adotou a teoria ou a subteoria da recepção, né? O artigo 434 diz assim, vamos acompanhar mais uma vez? Vamos acompanhar. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Desde que a aceitação é expedida. Exceto no caso do artigo antecedente, 433, segundo, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, e terceiro, se ela não chegar no prazo convencionado. Então, a teoria adotada foi da recepção. Porém, por força dos incisos, nós temos a teoria da expedição. Os contratos, artigo 434, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, e aí vem então as exceções. Muito bem. No caso de contrato formulado pela internet, né? E por que nós colocamos esse exemplo, essa situação? Porque é muito comum, hoje em dia, nós encontrarmos esse tipo de contrato, né? Hoje se compra, né, muito pela internet, hoje nós temos essa realidade, e aí no caso por e-mail, né, com propostas, enfim, por e-mail. A teoria adotada nesse caso é a teoria da ignição na subteoria da recepção, ou seja, o contrato se forma com a aceitação do oblato,
e a partir do momento que o proponente ele recebe a aceitação efetivamente e não o momento em que se encaminhou eventualmente esse documento, essa carta contendo a aceitação. Ok? E agora então nós temos a terceira etapa, que é a etapa da aceitação propriamente dita, assim denominada, assim chamada pela doutrina. A aceitação justamente é o momento no qual se verificam o encontro das vontades do proponente e do oblato, dos contratantes. Nesse momento, havendo esse encontro, está perfectibilizado, está realizado, está concretizado o contrato, está formado. As vontades acabam coincidindo, houve proposta, houve contraproposta e os contratantes então emanaram suas vontades livremente e formaram um contrato. Então, nós temos nesse caso, é importante nós chamarmos atenção para isso, que podem surgir dois contratos. Nesses casos. Primeiro, pode surgir um contrato preliminar, um contrato preliminar. E o que é esse contrato preliminar? Não se trata de um contrato que ainda não está perfeito e acabado, muito pelo contrário. É um contrato que já apresenta vinculação, vocês podem chamar atenção aqui, é um contrato que já tem vinculação das partes, uma vez que gera obrigação, por exemplo, o contrato de leasing. O contrato de leasing é um contrato preliminar porque a coisa ela é colocada para o sujeito que faz o contrato de leasing, aquele que tem interesse na coisa dada em leasing, é uma espécie de locação. O leasing é uma espécie de locação, de arrendamento, de locação, e ao final do contrato, esse sujeito que aluga tem a opção de adquirir efetivamente a coisa. E o dono da coisa, a empresa que loca, ou enfim, a pessoa que faz a locação, que faz o leasing, está obrigada a entregar a propriedade. Então, vejam que é um contrato preliminar, com uma opção ao final, mas que obriga uma das partes a entregar efetivamente a propriedade. Apesar então de ser preliminar, de ser um contrato preliminar, tem uma vinculação das partes. Muito bem. Ou, a partir da aceitação dessa terceira etapa, nós temos efetivamente um contrato definitivo, contrato definitivo, que nós podemos sublinhar aqui também, chamar atenção. O contrato definitivo é aquele que se forma com o encontro de vontades suficientes para gerar responsabilidade contratual. O que é isso? O contrato definitivo, ele gera para as partes envolvidas, agora alienante, adquirente, enfim, comprador e vendedor, tomador de serviço, prestador de serviço, enfim, os sujeitos envolvidos no contrato agora estarão sujeitos às penalidades, às sanções no caso de descumprimento, no caso de não observância das cláusulas contratuais. Esse momento é importante, é um momento que houve a perfectibilização, a concretização do contrato, e isso pode efetivamente gerar responsabilidade tanto para um lado quanto para o outro, nos termos justamente, nós chamamos atenção aqui no slide, vocês podem sublinhar, caros amigos, caros concursandos, 389, 391 do código. O 389, vamos rapidamente
acompanhar, né? O 389 diz assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Vejam que nós temos aqui então no 389, caro amigo, caro concursando, o fato do contrato não ter sido cumprido e o contrato definitivo, então, não cumprido, gerará essa responsabilidade contratual própria de quem está vinculado àquele contrato. Então, com a terceira etapa, terceira fase da formação dos contratos, nós então encerramos esse tópico com um tema bastante importante por aquilo que nós já falamos e na sequência voltaremos aqui para tratar então dos vícios contratuais. Muito obrigado e até a próxima.